Na verdade, essa inequidade, esse problema, ela começa a partir do momento que um paciente, por exemplo, com um diagnóstico oncológico, se ele tem um plano de saúde, ele tem recurso, ele provavelmente na próxima semana está vendo um profissional. Ele vai estar agilizando as coisas que devem fazer. Ele muito possivelmente tem acesso a unidades onde os exames já passaram por um crivo de qualidade também muito certificado. No sistema público ainda existe pessoas que não vão ter a instrução de fazer os exames necessários. Se tem o diagnóstico, nem sempre a qualidade daquele exame a gente pode ter confiança completa. Chegar no profissional e depois que vai oferecer o tratamento também pode ser um desafio, o tempo de demora é maior. Então, em todos os momentos, a gente vai enxergar diferença no sistema. Eu não acho, honestamente, que um sistema de saúde quebre. Ele vai se readequar, ele vai talvez elitizar, mas ele não vai simplesmente desmanchar, derreter. O que acontece é uma coisa que nós chamamos de toxicidade financeira. Toxicidade financeira é o seguinte: ele vai encarecendo tanto que as pessoas, somente que têm muito recurso, vão conseguir manter um plano de saúde, por exemplo. Ou vão ter que tirar recursos de outras áreas que são delicadas e sensíveis para poder alocar para a saúde. Isso, quem está pagando esse preço é o paciente, são as pessoas. Então eu já preciso, e isso está pautado em toda a literatura do mundo, eu tenho que considerar a toxicidade financeira como um problema que nós temos que ter o paciente protegido. Oi pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde no nosso país. Eu sou Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre o cenário da oncologia no Brasil, trazendo temas como inovação e cuidado e como tudo isso impacta na jornada do paciente. A gente vai explorar os desafios de precificação, sustentabilidade do sistema e modelos alternativos de acesso. Antes de apresentar o meu convidado, eu quero já deixar aqui o convite para vocês se inscreverem no nosso canal e ativarem o lembrete para os próximos vídeos. O Futuro Talks tem apoio do Grupo Fleury e da Farmacêutica Roche. Bom, agora eu vou falar um pouco do currículo do meu convidado de hoje. Ele é médico oncologista e especialista em economia da saúde. É coordenador do board da America's Health Foundation. Ele foi ex-presidente do Conselho Deliberativo e do Conselho de Ex-Presidentes da ISPOR. É consultor de avaliação de tecnologia de saúde para várias empresas nacionais e internacionais. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Stefan Stefani. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer falar contigo e com todo mundo que está nos acompanhando. Muito bom ter você aqui. Hoje a gente vai falar muito de oncologia, de tratamento, mas eu acho que o que vai permear muito a nossa conversa é o debate de acesso, né? A gente estava conversando um pouco nos bastidores e acho que tem algumas grandes evoluções, outras nem tanto, e é isso que eu quero te ouvir, mas para começar, avaliando hoje o cenário de oncologia no Brasil, como que está o nosso acesso, pensando em toda a jornada, né, do diagnóstico ao tratamento? Pois então, primeiro ponto que nós temos que deixar bem claro é que nós estamos falando de dois países. Se eu puder olhar para aquele país que é 20% da população que tem acesso a um plano de saúde, eu vou dizer que a gente está muito próximo de qualquer país do mundo. Nós temos acesso a quase todas as tecnologias, algumas com um pouco mais de atraso do que outras, mas é improvável que alguma pessoa precise não estar no Brasil para receber o que tem de state of art. Isso está muito sustentado. Agora, o problema é que 80% das pessoas elas dependem exclusivamente do sistema público, que tem vários méritos. E deixar bem reforçado isso. O sistema público no Brasil é uma espécie de modelo para o mundo inteiro, onde as pessoas não vão ser desassistidas. Mas, infelizmente, o atraso de incorporação de tecnologia e a insuficiência de recurso para poder incorporar novas drogas é muito eloquente no sistema público. Então, isso gera uma diferença muito grande, uma inequidade importante. E a tendência é aumentar. Pensando especificamente, né, você fala da inequidade pensando em acesso e tratamento, né, mas se a gente olhar primeiro talvez por uma parte ali da jornada, né, e dessa diferença de saúde pública e suplementar, tem muito a questão da dificuldade de até ter um diagnóstico, né, as filas para conseguir fazer uma mamografia, a fila para conseguir fazer uma biópsia e quanto tudo isso atrasa de repente um diagnóstico precoce e um tratamento. Isso é particular olhando para a saúde pública, imagino do que em comparação com a
a saúde suplementar. Mas queria te ouvir um pouco sobre esse prisma também antes da gente chegar no tratamento. Não há dúvida nenhuma. O tratamento é um pedacinho do problema. Na verdade, essa inequidade, esse problema, ela começa a partir do momento que um paciente, por exemplo, com um diagnóstico oncológico, se ele tem um plano de saúde, ele tem recurso, ele provavelmente na próxima semana está vendo um profissional. Ele vai estar agilizando as coisas que devem fazer. Ele muito possivelmente tem acesso a unidades onde os exames já passaram por um crivo de qualidade também muito certificado. No sistema público ainda existe pessoas que não vão ter a instrução de fazer os exames necessários. Se tem o diagnóstico, nem sempre a qualidade daquele exame a gente pode ter confiança completa. Chegar no profissional e depois que vai oferecer o tratamento também pode ser um desafio, o tempo de demora é maior. Então, em todos os momentos, a gente vai enxergar diferença no sistema. E esse modelo, obviamente, nos deixa desconfortáveis. Nos deixa desconfortáveis porque ele se traduz em resultados que podem não ser os mesmos do ponto de vista prognóstico. O que eu quero dizer, um paciente que tem um diagnóstico, vou pegar um tumor de pulmão, no sistema privado, ele vai ter acesso a um diagnóstico mais rápido, provavelmente a testes mais sofisticados, a exames mais complexos, a um manejo mais assertivo e muito mais opções terapêuticas. Aquele paciente que não vai ter acesso a isso, ele vai se limitar ao que o sistema possivelmente consegue pagar. Acho que a minha próxima pergunta seria como que a gente reduz esses gaps, né? Essa jornada tão diferente dentro do mesmo país. E eu sei que a gente tem essa jornada diferente, inclusive, não só, né, entre saúde pública e suplementar, mas dentro da própria saúde pública ou dentro da própria saúde suplementar, né? Dependendo do tipo de cobertura que você tem na saúde suplementar, na pública, dependendo da região onde você mora, você pode ter mais ou menos acesso a especialistas, tratamentos e exames. Como que a gente diminui essa distância que é tão absurda? Fato. Não tem uma solução pronta, tá? O fato, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que existe isso e tentar criar dispositivos. Não vai poder ficar imaginando que o sistema ele é o melhor que pode ser e claramente isso vem aumentando, porque novas drogas, novas tecnologias, novas opções terapêuticas têm se tornado muito mais caras, muito mais presentes. Felizmente, os pacientes têm vivido mais, portanto, a demanda por necessidades terapêuticas aumentou. E, por outro lado, o sistema público está com um orçamento congelado e tem dificuldade de dar conta do que já tem hoje. Ora, feito o diagnóstico, agora vamos tentar pensar em passos. A gente não precisa inventar roda, a gente pode tentar identificar estratégias que o mundo afora tem feito. Não tem uma bala de prata que vai solucionar o grande problema que nós temos. Diria que talvez tenhamos que começar em facilitar e viabilizar incorporações de tecnologias que são mais custo-efetivas. Eu quero dizer, aquelas que, dentro do que elas propõem a trazer de desfecho, têm um preço justo. Com o desafio de que o preço justo pode ser diferente para mim, para você, para alguém que tem outros países, para um gestor de saúde, para um paciente com a doença, sem a doença. Então, nós temos que trabalhar muito bem como sociedade e reconhecer quanto nós estamos dispostos a investir para mudar alguma coisa. Eu adoraria que a resposta pudesse ser sim, valor infinito. Mas isso não é realista. Porque eu também tenho que ter recurso para a saúde, mas para a infraestrutura, para a segurança, para a educação, enfim. Não posso imaginar que eu terei recurso infinito porque nenhum país do mundo tem. A partir do momento que eu tenho diagnóstico de que as coisas devem ser melhoradas, as ferramentas que potencialmente podem melhorar isso, elas vão entrar em várias etapas. Revisitar o modelo de precificação, que é um modelo transparente no Brasil, funciona dentro do que determina as regras e as leis, mas talvez ele não capture a nossa viabilidade e a nossa disposição de pagamento. Isso tem que ser duramente trabalhado, discutido publicamente e estabelecer em algum momento quanto que é possível ser pago para qualquer tecnologia nova. Nós claramente temos que acelerar os processos de análise para todo mundo, não só para um subgrupo. Portanto, uma agência que possa identificar isso de uma maneira transparente pode trazer mais celeridade para os processos. Não há dúvida que estratégias como aumentar a pesquisa no país, como direcionar compras centralizadas, por exemplo, para tentar garantir melhores negociações, para estabelecer fundos e fomentar instituições que trabalham com qualidade, e revisitar claramente o modelo de remuneração, porque não dá certo mais um modelo onde eu vou premiar só a utilização e não premiar o bom resultado.
Eu tenho que estimular de uma forma ou de outra, e também isso é uma mudança cultural. Eu posso talvez demorar uma geração para isso acontecer. Mas eu preciso construir formatos onde o melhor desempenho seja melhor remunerado. E quando eu falo melhor desempenho, não é a melhor taxa de cura, mas é sistemas que fluem bem, que são automatizados, que evitam desperdício, que são à prova de fraude, eles devem ser melhor remunerados do que um sistema tradicional que a gente usa hoje, que é um fee for service. Eu gosto de dar um exemplo clássico. Eu tenho um paciente hoje dentro do hospital, ele levanta, tropeça dentro do hospital e quebra a perna. É horrível para o paciente. Não é nada bom para quem está pagando a conta. Agora, por incrível que pareça, para o hospital eles vão ganhar mais, porque vai ser remunerado pelo conserto da perna ainda. Ora, eu não estou estimulando a eficiência. Eu preciso, obviamente, ter modelos de negócio, e isso tem sido feito e testado em vários segmentos de saúde, na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá, que podem ser copiados. Só da sua resposta eu já quero abrir várias pontes, porque eu acho que dá para a gente destrinchar algumas delas e eu tenho algumas dúvidas, assim. Acho que uma delas, né, quando você traz da importância, né, de olhar para aquilo que a gente quer incorporar e ser talvez mais realista, né, dentro do que é prioridade ou não, queria te ouvir um pouco nesse sentido, porque olhando aqui, hoje a gente tem, por exemplo, a Conitec no Brasil, né, que faz a avaliação do que vai ser ou não incorporado no SUS. E muitas das vezes, terapias que são consideradas ali inovadoras, que fazem diferença e tal, recebem o ok, o aval de incorporação da Conitec. Mas não necessariamente elas estão disponíveis para os pacientes. E aí é um pouco da expectativa versus realidade, né? Eu entendo que o gestor que está ali fazendo aquela avaliação reconhece que aquilo é bom, o paciente, pô, que legal, eu preciso disso, imagino que o médico também, mas aí não chega. E aí, como a minha dúvida, e é muito genuína, é como que a gente alinha essa expectativa versus realidade, assim, então, eu acho que deveria ser incorporada, mas eu não tenho dinheiro, então não vou incorporar? Bom, tem algumas camadas de análise que a gente tem que fazer em cima disso. Primeiro ponto é o seguinte, reconhecer que eu não posso esperar tapar todos os buracos da estrada para construir um aeroporto, certo? Eu tenho que investir nos dois lados. Então, também não é realista imaginar que só vou investir em tecnologia de ponta a partir do momento que eu solucionar o problema da desnutrição em todo o país. Não dá. Eu tenho que poder alocar recursos para as duas áreas, com responsabilidade e consciência por trás disso. Bom, a partir do momento que isso está estabelecido, toda a jornada de acompanhamento do paciente, e eu medir quanto que eu vou prejudicar e beneficiar o sistema como um todo, para cada movimento desse, tem que ser medido. Então, eu tenho que passar a ter mensuração objetiva de cada movimento desse. O que eu quero dizer? Incorporar uma tecnologia num sistema privado. Vou dar um exemplo, um microambiente assim ajuda a raciocinar melhor. Ora, toda vez que eu incorporo a tecnologia em um sistema, por questões evidentes, eu tenho que fazer um cálculo atuarial e a contribuição das pessoas que estão sob aquele controle vai aumentar. Ou no máximo, que eles podem imaginar, é um valor que teria que cobrir para todo mundo, ou pelo menos garantir um desvio padrão razoável a segurança que se alguém precisar vai ter. Também é uma fórmula nova. Para aquela pessoa que potencialmente pode precisar dessa tecnologia, óbvio que é muito interessante que ela seja incorporada. Mas eu tenho que calcular o que acontece com todas as outras. Se não vai encarecer tanto a contribuição que vai inviabilizar a sua continuidade no sistema. E é justamente o mais vulnerável, a base da pirâmide, que não aguenta mais o incremento de custos das suas contribuições. Se a tomada de decisão do sistema for vamos incorporar ou não, isso é um debate seguinte, mas eu só vou poder tomar essa decisão a partir do momento que eu tenho esses números. Quando eu equaciono efetivamente e realisticamente quanto que significa eu dizer tecnologia, seja um exame, seja um tratamento, seja um procedimento de alta complexidade ou não, o que vai acontecer para a coletividade? Essa informação ela vai ser fundamental para que nós, como sociedade, tomamos a decisão. Teremos ela ou não. E agora, pensando num dos pontos que você trouxe, né, que é mudar a forma de começar a medir essa jornada, né? Não é só o olhar para o fee for service, mas qual foi o resultado trazido a partir da implementação de uma tecnologia ou não. A gente já está fazendo isso? Ainda mal, né? Mas eu sou um otimista, tá? Todo oncologista tem que ser otimista. A gente acredita que vai dar certo. E há muito pouco tempo atrás, as informações nem existiam. Se existiam, elas não eram nem digitais. Ora, hoje 99% das informações de saúde estão em plataforma digital.
Elas estão lá. Eu tenho que saber fazer a pergunta certa e extrair informações de uma maneira com qualidade, com crítica, para tomar a decisão. Não, elas não estão sistematicamente sendo feitas e certamente não com a agilidade e com a necessidade que a gente precisa. Mas que nós temos elemento para extrair dados e poder tomar decisão de uma maneira certa, elas estão lá, vão aprender a usar. Mas ainda, se a gente tivesse que fazer uma avaliação do que acontece tanto na saúde pública quanto na suplementar, é limitado, há cases. Eu diria que todos vamos concordar, quem trabalha com isso, que é aquém daquilo que nós precisaríamos. Tá. Eu tomo cuidado para não desvalorizar o empenho e as boas iniciativas que a gente vê por aí. E existem. Mas certamente quem melhor faz isso no mundo ainda vai dizer assim, nós podíamos fazer melhor. Podíamos fazer melhor porque as necessidades estão aumentando. Cada vez eu preciso de ser mais eficiente. Ora, se eu tenho mais tecnologia em saúde para mais pacientes e eu posso modificar a vida de alguém, todos nós vamos concordar que ajudar a salvar uma vida ou aumentar a vida da pessoa com qualidade, ela deve ser colocada. Mas eu não posso esgotar o recurso antes de precisar. Eu tenho que, de uma forma ou de outra, ter rapidez de ter o recurso disponível naquele momento, senão eu não posso dar um jeito. Olha, eu preciso. Eu te contar uma história que ilustra muito bem. Acho que todo mundo lembra, alguns anos atrás, algumas crianças entraram numa caverna na Tailândia e ficaram submersas. Presas. Subiu a água e elas não conseguiam sair. Tem série, é muito, muito explorado, livros a respeito. Foi muito bacana. Agora imagina o seguinte, ninguém vai ficar fazendo cálculo para ver se compensa salvar a criança. Claro, tu vai mudar o mundo para tentar salvar. Mas vamos colocar de uma forma muito objetiva, que o recurso para buscar as crianças era com tubo de oxigênio, que é um recurso finito. Se tivessem esgotado todo o oxigênio antes, como é que iam salvar as crianças? Eu não posso responder, dá-se um jeito. Então eu tenho que ter clareza de que eu não vou esgotar todo o oxigênio que eu posso precisar salvar as crianças na caverna, mas ao mesmo tempo eu tenho que usar na hora necessária. Então a responsabilidade de poder medir isso de uma maneira realista parte do pressuposto que eu tenho que garantir que resgato as crianças, mas eu não posso esgotar todo o oxigênio na primeira e na segunda criança, porque eu tenho as outras para ajudar também. Deve ser difícil ficar com a caneta na mão para quem faz a TS, né? O dilema, por definição, não tem resposta certa. O dilema significa a gente tomar decisões, e algumas vezes muito duras. Na época da pandemia, vamos investir em vacina ou em respirador? Obviamente, a resposta todo mundo gostaria de ouvir nos dois. Sim, claro. Mas se o recurso não existe, e vai quem dizer assim, não, existe sim, porque estão usando mal no desperdício, é verdade. Tem desvios, não tem dúvida nenhuma. Tem alocado recurso para áreas que eu não concordo, também não há dúvida nenhuma. Mas percebe que a construção dessa informação ela só vai funcionar a partir do momento que a sociedade passe a debater isso com clareza, com responsabilidade e com ilustração. Então, talvez nós estejamos no momento que a instrução, a educação, isso que nós estamos fazendo agora, conversar a respeito, seja o primeiro passo. Para que as pessoas fiquem com aquele gosto amargo de dizer assim, realmente eu preciso de solução, né? Eu preciso pensar a respeito. Não tem resposta pronta. E você acha que esse é um debate para todos? Ou é um debate para quem faz a gestão ou quem está de posse do recurso? Vou reformular, porque, como você bem disse, né? Para o paciente, eu quero a terapia, a melhor terapia que existir, que vai curar qualquer doença que eu ou alguém da minha família tem. Então, acho que eu tenho aqui a minha visão. E não quero que o primeiro paciente gaste tudo, porque se eu for o segundo paciente, eu também quero. Exato. Claro. Agora, como gestor, você tem que tomar a decisão difícil. Para quem que é essa discussão? Com quem que ela tem que acontecer, essa discussão de priorização, de alocação de recursos? Todas as boas discussões do mundo, elas ouviram todos os atores, tá? Eu faço um pequeno exercício quando eu falo com os residentes, eu falo com os estagiários, eu digo o seguinte, olha, vocês vão pegar a lista de consultas de hoje e vão ver que tem 10 consultas de manhã, tá? Tá bem. Tu vai ter que alocar o teu tempo para atender as 10 pessoas. Eu sei que o primeiro paciente chegar e disser, eu quero ficar a manhã inteira contigo, eu quero que tu dê completa prioridade para o meu caso, é legítimo. Só que tu tem responsabilidade com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até o 10º paciente. Eu não posso esgotar todo o tempo. É uma analogia que, apesar de ser simples, ela ilustra muito bem que eu tenho que poder, como gestor, olhar para a coletividade. Obviamente, eu não vou dizer coisas irrealistas, tipo, vou atender 200 pacientes em 2 horas, não tem como. E, ao mesmo tempo, eu não vou poder criar uma expectativa mágica, tipo, não, dá um jeito de atender todo mundo no tempo que 4 horas cada um e em 4 horas atender todos. Não dá, não fecha a matemática. E é isso que o gestor tem que fazer. E tem vários dilemas convocando esse tipo de reflexão.
E quando funciona é quando todo mundo entende. É o gestor em saúde que aloca o recurso, é o prescritor, que é quem vai dizer se aquilo tem sentido mesmo, comparado ao que já existe, se aquele benefício tem sentido. É o economista da saúde se vai calcular se aquele valor a mais que está se pedindo tem lógica, tem sentido e foi calculado dentro do que é justo. Senão eu dou o preço que eu quero, também não tem sentido nenhum. Ele tem que ter... Se ele custou a mais, tu faz um cálculo para entender por que ele custou a mais e se o retorno do investimento é razoável. Vários problemas nessa fase. A gente nem sabe o que é o razoável. O razoável ainda é muito subjetivo. Obviamente o paciente tem voz e tem que participar para poder nos dar impressões que talvez a gente não tenha capturado. E não existe solução se tu não tem um governo comprometido em capitanear esse tipo de debate. Não existe nenhum lugar do mundo também que isso tenha dado certo sem lideranças que tenham dito, pessoal, vamos sentar agora e vamos discutir. E a gente está nesse momento agora, ou estamos evoluindo, porque você já está nessa área já há bastante tempo, né? Assim, agora a Conitec acabou, né, de aprovar a possibilidade de paciente sentar dentro da discussão, tem mais debate sobre questões como compartilhamento de risco. Então, assim, a gente tem visto um movimento talvez provocado pela pressão do sistema que está acontecendo, mas qual é a tua visão, assim? Bem a claro. gente tá bem? Olha, eu vou dizer o seguinte, há alguns anos atrás, quando me convidavam para dar aula nos eventos, nesses tipos de evento, era no último dia do evento, numa sala, num cantinho, tá? Que ninguém ia quase. Tinha meia dúzia de pessoas, tá? Eles mesmos. Isso mudou drasticamente, são vários eventos, inclusive na área de onco, e em outras áreas da medicina, eu dou aula de abertura do evento. Eu passei a dar, ou a palestra magna, porque perceberam que esse assunto é tão importante quanto qualquer outro. E vou dizer um motivo. Porque a gente não foca que o sistema vai quebrar, tá? Eu não acho, honestamente, que um sistema de saúde quebre. Ele vai se readequar, ele vai talvez elitizar, mas ele não vai simplesmente desmanchar, derreter. O que acontece é uma coisa que nós chamamos de toxicidade financeira. Toxicidade financeira é o seguinte, ele vai encarecendo tanto que as pessoas somente que têm muito recurso vão conseguir manter um plano de saúde, por exemplo. Ou vão ter que tirar recursos de outras áreas que são delicadas e sensíveis para poder alocar para a saúde. Isso, quem está pagando esse preço é o paciente, são as pessoas. Então eu já preciso, e isso está pautado em toda a literatura do mundo, eu tenho que considerar a toxicidade financeira como um problema que nós temos que ter o paciente protegido. Quando eu chego e digo para nós, vamos alocar o recurso de uma maneira sábia, não é para defender um plano de saúde ou um governo. É para garantir que o nosso paciente não seja vítima da toxicidade financeira. Que é o fato dele poder me dizer, doutor, eu não consigo mais pagar mensalidade, eu estou fora do plano, a partir de tal mês eu não consigo mais. Eu queria entender um pouco a receptividade disso, porque eu entendo que o tamanho da sala aumentou e talvez o tamanho do assunto aumentou diante do público, principalmente médico. Agora, do lado do médico, e acho que você também deve ser bastante provocado sobre isso, o médico tem ali talvez um pouco mais de limite, né, dentro do que ele pode prescrever ou do que não pode, e acaba se sentindo pressionado por um sistema de que eu sei que tem uma terapia melhor e eu não posso colocar. Como fazer também esse equilíbrio? Ótimo. Sim, eu tenho participado desse debate frequentemente. Primeira coisa que nós temos tentado é sentar com o médico e perguntar o que tu entende como melhor. Por exemplo, uma terapia que aumenta em 48 horas a sobrevida do paciente custa R$500 mil, é razoável? É muito provável que a maioria das pessoas vai dizer, não tem sentido. Ainda mais que eu vou prejudicar um monte de gente. Se eu tivesse recurso infinito, bom, aí não faz diferença, não precisa nem fazer o cálculo. Da mesma maneira, se eu tenho drogas que vão curar mais pessoas e custam um preço baixo, dentro dos quesitos e dos critérios que a gente pode adotar de custo-efetividade, as pessoas vão dizer, olha, isso tem que ser priorizado. Então, trazer um médico, eu entendo que há pouco tempo atrás, os médicos não queriam ser incomodados com isso. Nem pensava em preço, Nem só queriam. Pensava o que era Só melhor que para a ciência. Serem né? convidados a participar dessa discussão para evitar que outros tomem a decisão e a gente não participe como médico, por mais desconfortável que seja, é fundamental. Quando eu trago a comunidade médica para gerar essa reflexão, eles poderiam dizer, não, eu estou fora, eu prefiro que vocês decidam e me entreguem. Bom, então não posso reclamar da decisão. É claro que ficou mais complexo, ficou mais difícil. Eu tenho alguns artigos que eu escrevi a respeito, um deles é exatamente isso. A nossa maleta do médico, que antes tinha um estetoscópio, um termômetro, uma caneta e um receituário, ela tem que caber mais coisas, inclusive
as reflexões sobre esse dilema. Nós temos que passar isso no consultório. Não é infrequente eu ter que perguntar para um paciente, olha, esse remédio que eu vou lhe prescrever, o preço dele pode comprometer a sua capacidade de adesão, de poder usar? Não adianta eu prescrever um medicamento que o paciente não consegue pagar por ele. A mensalidade dele, o custo mensal dele ser muito maior do que ele recebe. Então eu tenho que ter responsabilidade de perguntar para esse paciente isso. Costumo brincar que nós médicos, às vezes, não temos constrangimento nenhum de fazer um exame ginecológico ou um toque retal no paciente. Mas nós nos constrangemos de perguntar se ele tem dinheiro para pagar um comprimido que nós vamos prescrever. E tenho que botar isso na nossa anamnese. Sob a pena de que, se eu não fizer isso, o paciente pode não ter a adesão que eu quero. E não, ou constrangido, não tomar o remédio que precisa. É complexo, é delicado. Às vezes a gente pode ser até interpretado como insensível quando vai falar desse tema, mas é o contrário. É trazer a sensibilidade da dor do paciente. Você trouxe um exemplo aí do 500 mil versus 48 horas a mais de vida. Imagino que, não sei se é um caso real, específico, mas sem citar o caso, você acha que falta essa clareza do quanto custa, de qual o valor, ou não? A classe médica sabe? Não sabe. Não, claro que tem colegas que estão acompanhando e sabem, entendem, mas a grande maioria dos profissionais, eles não são treinados a saber isso. Então, quando se pergunta, olha, eu tenho drogas hoje, e aí eu não preciso dar um nome, mas claramente, que custam literalmente R$490 mil e aumentam em 16 dias a sobrevida global do paciente. Tá? A mim, se eu sou gestor, eu vou dizer, olha, não pode ser prioridade esse recurso, porque com esse mesmo recurso eu vou beneficiar um monte de gente. Ou eu vou garantir um plano de saúde mais palatável, no sentido de um custo menor. Aí o camarada pode me dizer o seguinte, olha, não, mas eu tenho que pensar no que é melhor para o paciente. 16 dias é melhor. Eu não estou nem falando de 16 dias com aumento de qualidade de vida. Talvez eu esteja incompridando a doença, não aumentando a vida das pessoas. E esse tipo de reflexão ele tem que ser debatido com o colega, eles têm que participar dessa discussão. E educar o paciente, o colega, os gestores, é a parte que vai ser mais complexa, porque evidentemente os interesses podem não ser os mesmos. E eu sei que, por exemplo, os oncologistas, o médico, de modo geral, vão dentro dos seus congressos médicos para entender onde estão as inovações. E aí são apresentados os papers nas plenárias lotadas e tal, e aí vem os resultados, né? Ganho de sobrevida, de qualidade, não sei o quê. Existe essa visão crítica do tipo, olha, esse aqui é um avanço bacana, mas não é um tão avanço assim. Porque, sabe... Até que ponto esses avanços reais são reconhecidos diferente daqueles avanços? Que porque tem coisa que é revolucionária mesmo, tem coisa que é transformadora, não há dúvida nenhuma. Nós tivemos, da mesma maneira que começaram os antieméticos que evitaram que os pacientes vomitassem toda a quimioterapia. Foi transformador. Imagina, os pacientes não conseguiam fazer quimioterapia porque vomitavam demais. Hoje não. A gente tem drogas que são bem razoáveis e eram muito caras em algum momento, que viabilizaram tratamentos curativos. A imuno-oncologia ela chegou de uma maneira que modificou a história natural de doenças incuráveis e passaram a ser curáveis. Aumentaram menor toxicidade e sobrevida dos pacientes. Então não há dúvida nenhuma. Eu não acho que as drogas chegam com pior prognóstico, pior desempenho do que as anteriores. A pergunta é se ela tem sentido investir nela, e quando eu digo sentido investir, porque às vezes a toxicidade não compensa, às vezes o custo vai inviabilizar outras incorporações. Enfim, o quadrante de é uma droga melhor, mas ela é mais cara, é predominante nesse cenário, nesse debate. Conversar com os colegas para poder trazer isso e tropicalizar isso para números locais e para um recurso que nós temos, ele é fundamental. Qual é o grande problema que nós temos no Brasil? Um dos maiores é o fato de que, se a gente usar a Inglaterra como modelo, certo? Eles gastam 20 vezes mais per capita do que nós no Brasil. Tá? Não é o dobro, não é 4 vezes, é 20 vezes mais per capita do que no Brasil. E ainda assim, eles têm um sistema de saúde onde eles vão dizer não vamos botar essa tecnologia porque ela não chegamos num preço razoável. Imaginar que nós no Brasil, gastando 20 vezes menos per capita em saúde, nós vamos poder absorver tudo sem a mesma crítica que os nossos pares ingleses, não é realista. Então, eu também não posso construir um modelo onde uma situação onde assim, já que a vaca vai morrer, eu vou tirar meu leite, não é isso? A gente gosta de usar essa expressão no Rio Grande do Sul. Olha, não pode ser assim. Ora,
Obviamente, eu tenho que, muito antes do sistema colapsar ou então ser inviável para a maioria da população, eu tenho que buscar soluções. Ferramentas que estão sendo testadas. Não tem uma só, mas o teste dessas ferramentas ele convida a buscar modelos que talvez tenham que revisitar todo o sistema. Eu costumo dizer que se a gente não fizer uma reengenharia do sistema de saúde, a começar pelo preço, pelo modelo de incorporação, pela forma de remuneração, pela transparência em quanto aquilo ganha de prognóstico e quanto que vai custar, a gente talvez não avance. Só que isso precisa de coragem inclusive de dizer que não para algumas tecnologias, ou dizer, olha, ela não vai ser prioridade. Eu já tive em situações interessantes, onde eu tinha grupos de advocacy de asma, de autismo e de diabetes. Legítimo lutar por todos. E a pergunta desconfortável era, qual de vocês que vai receber primeiro o recurso? E os 3 grupos disseram eu e eu. Viu como é complexo? Muito. Eu não posso dizer para eles, pessoal, desculpa, mas alguém tem que ir primeiro, depois um terceiro. Porque a pessoa que precisa e tem um familiar doente demandando aquele recurso, legitimamente vai se dizer eu que sou a prioridade. O que o gestor tem que fazer? Olhar para os 3 e ver como é que vai acomodar esse interesse. E aí tem uma conta matemática que ajuda a tomar essa decisão. E não é só matemática. Que é tipo uma equação. As equações elas não são tão frias como a matemática. Tá. Elas me conta isso um pouco. Então, todas essas análises elas têm que também... Não é uma fórmula dizer assim, não, aqui olha, tem um ganho de custo-efetividade de X% a mais. Ela tem que capturar, e existem ferramentas para isso, como as análises de multicritério. Onde, por exemplo, se eu tenho uma tecnologia onde eu não tenho recurso nenhum, eu não tenho alternativa nenhuma, e ela tem uma mudança de desfecho transformadora, ela talvez ganhe mais pontos e ela tem que ser priorizado. Ou aquela tecnologia que chega, mas eu já tenho alguma coisa que dá um resultado muito parecido, ela é legítima que seja tentado vendê-la, mas ela não pode ser prioridade. Entendi. A inclusão de outros critérios pré-definidos antes de chegar à análise, pelo menos torna mais transparente qual é o critério que nós vamos adotar para definir quem que entra primeiro e quem entra depois. E sobre o desalinhamento, sobre o que é valor e o quanto custa, né? O valor versus preço. Queria que você me trouxesse a tua visão sobre isso, assim. Primeiro, deixar bem claro que são coisas diferentes, é fato. Tá? Preço, não necessariamente ela representa quanto vale aquela tecnologia. Para o bem e para o mal. Eventualmente tem tecnologias que custam muito mais do que elas conseguem transformar na vida do paciente. E tem aquelas que custam um preço muito justo frente ao que eles podem transformar na vida de um paciente. E de uma sociedade como um todo. Obviamente, as análises mais complexas não vão olhar só para preço. Tem que olhar para que eu evito de despesa para a comunidade toda, inclusive para custo de cuidador, para reintroduzir a pessoa no sistema de saúde, para voltar a trabalhar. Enfim, as análises elas não são tão simples ao ponto de eu imaginar que eu comparo preço e tomo a decisão baseada na coluna da direita. Eu tenho que poder absorver fatores na perspectiva social. É uma tarefa do governo definir isso. Numa operadora de plano de saúde, talvez ela tenha que definir na viabilidade de continuar entregando para a comunidade o mesmo tipo de atendimento. No sistema público, tem pontos que inclusive são políticos, que acabam tendo que contemplar e carregar, se vai aumentar aqui, vai diminuir lá, o quanto que isso pode impactar na inflação, ver como a visão ela tem que ser mais complexa do que ela aparente. E, obviamente, raspar a superficialidade dessa análise é muito perigosa, porque ela pode dar uma ideia de que nós estamos buscando solução, e ao contrário, ela está estagnada. O que é pior. Então, que se diga, olha, nós não estamos fazendo nada a respeito e vamos em algum momento fazer. Mas fingir que está fazendo uma transformação e está arranhando a superfície é pior ainda, porque estou enganando a população, que está confiando em que as pessoas vão tomar decisões certas. Mas esse olhar no âmbito social, econômico, se vai aumentar, diminuir a inflação, emprego, desemprego, cuidadores, né, todo o entorno, né, relacionado a uma doença, ele de fato, ele entra mesmo dentro dessas discussões da avaliação ou deveria entrar? Não, certamente deveriam entrar. Nós não temos hoje essa captura de todas as informações sendo feita sistemicamente. Tá. Não há dúvida nenhuma que alguns segmentos, alguns grupos conseguem fazer isso de uma forma muito responsável e muito bem elaborada, mas isso deveria ser feito de uma forma totalmente complexa, inclusive se ajudando. Por exemplo, se existe uma iniciativa dentro do sistema suplementar nessa direção,
Ora, por que não, então, o sistema público fomentar, estimular, premiar esse tipo de coisa? Então, talvez sejam caminhos que a gente tenha que elaborar, muito provavelmente sim, e esse tipo de trabalho em conjunto, onde todo mundo tem a mesma matriz de pensamento, seja uma maneira mais responsável de tomar decisões e responder as coisas certas. Pode continuar, desculpa. Não, eu digo, o grande drama e o grande problema é que os problemas têm crescido num ritmo um pouco maior do que a nossa habilidade de responder tudo. Isso não é para ver de uma maneira pessimista todo o sistema, mas é porque isso nos provoca a tentar, talvez, correr alguns riscos. Quando o sistema está precisando de respostas rápidas, eu não tenho mais tempo de ficar uma década esperando. Prevenir é o melhor remédio, mas não tenho dúvida. Só que eu não posso imaginar que eu tenho que agora começar na prevenção para daqui 2 ou 3 décadas ver diminuição de doença e, enquanto isso, não fazer nada. Percebe que esses movimentos eles todos são paralelos, alguns vão demorar 2 gerações para começar a ver resultado, mas o problema ele continua correndo. Então nós temos que não criar a simplificação do sistema e da solução como coisas tipo, é só prevenir. Não, claro que prevenir é importante, mas não é só prevenir. Não, é só proibir preços altos, mas também não é só prevenir preços, não é assim que funciona. Não, é só garantir que ninguém mais roube e fique o dinheiro certo para a saúde. Óbvio que essas respostas prontas, elas parecem simplificar, mas para todo problema complexo, a resposta é aquela, tem uma resposta simples e errada, né? Na verdade, para todo sistema complexo, é muito mais difícil a resolução, mas não é impossível. Mas agora pensando um pouco em como esse sistema pode se organizar, e eu não vou aqui propor uma solução simples, mas é uma solução que tem emergido, principalmente nesse ano, né? Reemergido, não é um assunto novo. Esse olhar para a agência única. Você fala sobre essa intersecção entre saúde suplementar e saúde pública, dessa possibilidade, né, de compartilhamento de conhecimentos ou de visões. Pode fazer sentido como uma forma de solução de problemas complexos? Que interessante mencionar isso. No último congresso da ISPOR, da Sociedade Internacional de Farmaconomia e Estudos de Desfechos, que nós tivemos aqui em São Paulo, alguns meses atrás, esse foi talvez a mesa onde mais debate houve e não chegou numa conclusão. Ninguém concordou. Pois é, que bom, que mostra que o debate ele é muito mais interessante, mas não tem uma resposta pronta. Tá? Tem argumentos muito inteligentes a favor, tem argumentos muito articulados e inteligentes contra. O fato é que talvez a gente tenha que buscar um caminho do meio. Uma agência que vai dar todas as respostas, é muito difícil imaginar que ela consiga entregar isso, até porque tem pressões diferentes para todos os lados, mas a informação é legítima. Ela é interessante. Mas imagina a pressão que um sistema que não foi premiado com aquela incorporação não faria. A mensagem que traz é, vem cá, quer dizer que se eu tiver convênio, eu vou ter mais chance de receber um medicamento que funciona e é bom. Quer dizer, eu explicitar isso de uma maneira muito transparente pode ser desconfortável. Mas é o que acontece. Infelizmente, eu não entendo por quê, eu não tenho resposta para isso. Existe uma grande camada da população que está um pouco acomodada com a seguinte resposta. Ah, é caro mesmo. Bom, então tá. Pô, mas ninguém questionou por que tem que ser tão caro. Ou, não tem no SUS, então fazer o quê? Tá, mas ninguém perguntou por que não tem no SUS. Entende? Tem várias camadas também de acomodações que não deveriam ser do jeito que são. Eu deveria continuar, não brigando, porque eu acho que trazer isso para um termo belicoso não é bom, mas deveria contestar e começar a se perguntar se a raiz do problema não poderia ser revisitada. Queria te ouvir um pouco agora sobre preço. A gente pode abrir um pouco essa aba aqui da discussão, né? E talvez começando pelo, realmente, o preço das terapias, né? A gente vê terapias inovadoras chegando com custos considerados bem altos. Ao mesmo tempo, a gente escuta o argumento, né, de que elas são, de fato, transformadoras e que podem mudar a trajetória e a vida daquela pessoa. Mas uma discussão muito grande sobre, qual vai ser o próximo passo? Hoje a gente tem terapias, sei lá, de milhões, mas não quer dizer que daqui a pouco a gente vai ter mais terapias de mais milhões, né? Então, de alguma forma, a gente tem que ter um debate mais estruturado sobre isso. E aí eu queria ver a sua visão. Vamos lá. Preço também é um debate que é interminável e já vem sendo um dos hot topics das sociedades de economia pelo mundo afora para discutir se realmente tem sentido o modelo que a gente usa. Vamos do início, tá? Primeiro, por que custa eventualmente tão caro? Um remédio para câncer, aí, um entrante no mercado
Eu não me arrisco a errar se eu disser que custa US$ 10.000 por mês, tá? Que é obviamente um valor muito alto para qualquer lugar do planeta. E o argumento é que se gastou muito dinheiro para desenvolvê-lo. É verdade, tem que ter o retorno do investimento. Também é verdade. Só que tem algumas coisas que a gente não está explorando aí. Primeiro, se eu tenho, por exemplo, uma mudança de bula, eu amplio, eu precifiquei a droga, e aí eu calculo meu retorno do investimento e precifico de uma forma muito adequada, está ser correto, só que daqui a pouco eu tenho várias outras indicações para doenças mais comuns, obviamente o retorno do investimento vai ser outro. Eu deveria revisitar o preço. E a única coisa que baixa preço no Brasil é concorrência. Então tem que esperar não tem cair a concorrência, patente. tem que esperar cair a patente. Senão o preço continua aquilo. Se aumenta o desconto para o atravessador, se faz uma série de coisas, mas continua muito caro para a sociedade. Ora, também, como é que me explica que quando a droga, que supostamente gastou R$1 bilhão para ser desenvolvida, e pagar o seu investimento, e pagar o investimento em novas drogas, a partir de R$1 bilhão, quer dizer que tem drogas que já faturaram 20 bilhões, 40 bilhões, e continuam com o mesmo preço. Elas deveriam ser dadas de graça se fosse só retorno de investimento. Por que elas não mudam esse preço? Porque o formato de precificação está dentro de uma lógica de mercado que a gente entende, mas para nós médicos é desconfortável. Porque aquela promessa de que aquele produto deveria chegar em todo mundo, ele está dentro de um discurso que na prática não acontece, porque afinal de contas o investimento já foi pago, eu já tenho recurso para o próximo investimento, eu já tive o resultado. Por que ela custa tão caro? Porque ela tem que pagar o seu investidor. E é verdade, para um blockbuster a gente tem 10, 14, 15, 16 vezes o dólar investido como retorno do investidor. Que, novamente, pode ter lógica para quem botou seu dinheiro, mas para quem quer tratar o paciente pode ser desconfortável. Já o modelo de precificação dentro do Brasil, ele segue também uma lógica muito transparente, tem uma cesta de países, tem que ser o menor preço desses países. Mas ela também não captura a viabilidade de pagar e o nosso willingness to pay, a nossa disposição para pagar. Portanto, o willingness to pay, que é quanto eu quero pagar por determinada tecnologia, ela não foi explorada nesse desenho. Os preços, portanto, eles são desenhados para o hemisfério norte do mundo. E países que têm essa faixa de recurso menor vão ter dificuldade. É como chegar agora para ti, Natália, e dizer assim, olha, eu tenho uma barbada, eu tenho aqui um carro que custa R$1,5 milhão e está num desconto maravilhoso por R$1,200. Vamos fechar o negócio agora. E ele vai de 0 a 100 em 3 segundos. Primeiro que eu não quero ir de 0 a 100 a 3 segundos, não preciso. É melhor do que 0 a 100 em 6 segundos, é verdade. Numericamente é. Mas será que preciso dele? Segundo, esse desfecho é relevante e talvez eu não tenha o recurso, mesmo que eu entenda que ele vale mais do que o outro carro lá que não custa tanto. Aí tu pode me dizer, tá, mas é que vida é uma coisa, carro é uma outra. Eu não tenho dúvida nenhuma, a analogia é só para simplificar o raciocínio. A vida é mais complexa do que esse debate ainda. Porque se eu não quero comprar aquele carro, o próximo carro não vai sair prejudicado. Vida vai. Se eu esgotei o recurso no primeiro paciente, o segundo vai se sentir danificado, prejudicado. E a tendência das pessoas é dizer o seguinte, puxa vida, vamos investir tudo. Tá bom, tu que é o segundo paciente. Não, mas agora eu não quero mais. A gente tende a se imaginar sendo exceção e não tende a se imaginar como coletividade. Isso faz com que, novamente, os preços, tanto de produtos, tecnologias, eles possam ter sentido para a Europa, para os Estados Unidos, mas para uma população hoje no Brasil que vive, na sua imensa maioria, com dificuldade de pagar transporte, pagar para educação e remédios básicos, é difícil de encaixar. E esse é o termo técnico para isso, é a propensão, o desejo de pagar isso. É esse olhar que não tem muito quando a gente faz a precificação no Brasil. Da sociedade. Do governo, por exemplo. Na verdade, é a sociedade que tem que dizer, olha, eu estou disposto a tirar de uma ponta para botar na outra para esse desfecho que está sendo oferecido. Entendeu? É muito complexo, porque ele gera um debate que nem nós médicos que trabalhamos com isso temos muita clareza. Dessa capacidade de alocação de recursos de uma maneira responsável. E nós não somos treinados, nós, quando digo, a maioria. Mas isso melhorou muito. Dando uma visão otimista novamente, há pouco tempo atrás isso não era nem cogitado se discutir. Hoje já há um questionamento se tem sentido aquele preço, se aquele desfecho é realmente adequado. Quando a gente lê o artigo, e não dá para ler só um resumo do congresso, não dá para ler só um folder, eu tenho que ler o estudo com crítica, eu tenho que consultar meus pares, eu tenho que trazer isso para a sociedade. E, obviamente, eu tenho que tentar desvestir ao máximo do conflito de interesse, que é uma coisa natural do ser humano.
Daqui a pouco, quem quer me vender a tecnologia, ela está encantada por ela, e ela não está mentindo, ela gosta mesmo. Mas quem vai pagar para aquilo também, ela pode ficar mais reticente, ela não está mentindo, mas a tarefa dela é ser reticente. Porque ela, de uma forma ou de outra, vai ter que chegar num ponto de equilíbrio. E não é infrequente as pessoas dizem assim, puxa vida, como é que escolheu uma tecnologia? Estão negando uma tecnologia que ela é inferior às outras só porque ela é cara. Olha, se tu fala dessa forma, parece uma tragédia, mas quanto que ela é melhor do que as outras? E quanto ela é mais cara? É a pergunta que qualquer pessoa que vai tomar uma decisão tem que ser feita. Se eu paro na primeira assertiva, eu não estou capturando todas as informações necessárias para que a gente tome uma decisão responsável, correndo o risco de prejudicar aquele mais vulnerável, que é quem não aguenta mais pagar para poder ter novas tecnologias sendo incorporadas. E agora, ainda dentro do tópico preço, né? Você traz muito essa visão, né? Do quanto custa, muito provavelmente a gente vai ver essas terapias chegando ainda nesses valores, sob o argumento, claro, do investimento em inovação, retorno né, do investimento. São tudo legítimos. de alguma forma é um mercado, né? Então precisa existir. Mas isso vai acontecer e vai continuar acontecendo, independente do que a gente converse, aquilo que você falou, né? Não dá a gente esperar tampar o buraco da estrada para depois construir a pista. Então, gostei dessa sua analogia. A pergunta é, o que a gente pode fazer hoje, ou talvez, né, pensando no nosso país, para ter melhores acordos? Por exemplo, a gente tem uma saúde pública aí, com 80% da população dependendo do SUS. Dá para usar isso como uma moeda de troca na hora de negociar uma tecnologia? A gente está vendo efervescer os acordos de compartilhamento de risco, principalmente no mercado privado, especificamente com o hospital, né? Ainda não muito com a operadora. A gente está mudando um pouco esse olhar assim para tentar compensar isso? Algumas iniciativas louváveis, o compartilhamento de risco não veio solucionar todos os problemas, mas é verdade, ele, pelo menos ele desafia um pouco o status quo, ele testa modelos diferentes e ela mostra que quem está vendendo essa tecnologia, ela acredita no que ela está fazendo. E sim, é bem-vindo a testagem e a gente tem que ter certeza se aquilo tem lógica ou não. Vamos acompanhar os dados, vamos provocar o tempo todo esses números para ver se eles têm lógica e eles estão trazendo benefício ao sistema todo. Elas não podem ser usadas só como um entrante no mercado, né? O famoso cavalo de Troia. Tipo, aquela droga que eu nunca vou usar, eu faço um compartilhamento de risco para ver se eu consigo fazer com que ela seja usada. Ah, tem isso? Tem isso, isso é o cavalo de Troia. Na verdade, eu estou trazendo um modelo diferente, é basicamente para desencalhar uma droga que eu não conseguia desenvolver. Isso não pode acontecer. Tem que ter clareza do sistema e gente suficientemente ilustrada para não cair nessa armadilha. Nem de um lado nem do outro. Agora, hoje, evitar desperdício, e a gente tem muito desperdício, parece que vai nos dar um fôlego. E tem desperdício em várias maneiras, tá? Desperdício usando exames que não são elaborados, desperdício usando exames que são adequados, mas de qualidade ruim, então acaba nos obrigando a fazer de novo. Existe desperdício não havendo comunicação entre os sistemas, paciente repetindo, redundância. Obviamente existe desperdício por mau uso do recurso. Então, tentar afinar, e hoje a transparência e a comunicação melhorou, isso pode reduzir muito o desperdício. Isso é um bom momento. Enfrentar com coragem o modelo de prioridade de o que deve entrar primeiro. Isso também é um posicionamento que pode contribuir muito para o sistema melhorar. E poder dizer, olha, quanto que nós vamos precisar de recurso? Me traga um número realista, não o que está acontecendo. E não deixar travar o sistema em engodos, como por exemplo, eu vou triplicar o recurso para tratar melanoma. Ótimo. Só que ainda assim está 10 vezes menos do que é o necessário. Porque não alcança nem o preço do remédio. Aí também não adianta. É um discurso que não se traduz em benefício aos pacientes. E, obviamente, buscar formatos como estimular pesquisa, estimular modelos novos, estimular educação em saúde, educação em economia da saúde, o mais precocemente possível. Vai fazer com que as pessoas passem a identificar o que tem sentido e o que tem lógica. E talvez um dos pontos que hoje serve para todas as gerações é uma educação em ciência. A gente separar o que é opinião e o que é ciência. A gente não gastar energia em tecnologias ou estratégias que são opinativas e não trazem nenhum tipo de ganho prognóstico. Eu poder olhar com ciência de uma forma responsável, que tenha obedecido com celeridade todas aquelas etapas de análise crítica, isso vai permitir que nós tenhamos pelo menos uma nova geração que saiba dizer, olha, pessoal, isso aqui tudo bem, é criativo, mas ela é só opinativo.
E isso aqui não, isso aqui é ciência que mostrou desfechos relevantes e passou por todo um crivo crítico que nós temos que ter. Aí eu estou educando uma população para poder definir realmente o que tem lógica e o que é propaganda. E qual que é a importância do diálogo dentro dessa discussão, né? Porque é muito comum a gente cobra aqui no Futuro da Saúde o setor inteiro, né? E é muito comum a gente ver que cada um ali tem a sua visão do assunto e não necessariamente essas pessoas conversam. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse olhar para o diálogo, né? Porque acaba sendo um pouco inflamado e apaixonado, independente do lugar onde você sente. Frequentemente não conversam, na verdade. É. Frequente não há dúvida nenhuma, tá? Tem cenários onde nós não vamos conseguir sair se não trouxer todos os atores para ouvir a percepção de uma maneira realista, com os números bem claros, com as informações bem claras. E não é infrequente, por exemplo, eu conversar com colegas e dizer, puxa, nós temos aqui 3 alternativas terapêuticas com resultados muito parecidos, tá? Tu entende que tem diferença? Ele nem sabe a diferença de preço de um e do outro. E eu digo, olha, inclusive o paciente tem coparticipação, o contrato dele prevê coparticipação. Eu digo, pô, meu Deus, nem sabia disso. Então, quando tu traz a informação e traz todo mundo para o debate, quem sai vencendo é o paciente, porque ele vai receber aquilo que tem sentido mesmo. E, obviamente, ou vai poder viabilizar lá um plano de saúde, ou seja, a maneira como ele vai ter de acesso, que vai ser contínuo, não vai ser uma coisa para sempre, mas vai ser contínuo, vai esgotar daqui a 1 ano ou 2 anos o recurso. Então, trazer todo mundo e ouvir as suas perspectivas e tentar buscar solução é o melhor passo. Quando traz um hospital, um laboratório, uma fonte pagadora, o paciente, a academia, eu vou ter elementos que talvez os outros nem soubessem que existia. Isso melhorou. Nós temos aproximado, eu tenho várias publicações também, onde as melhores são aquelas que a gente tinha gente de todos os setores. Onde a presença da discussão ela era rica por isso. Onde o pessoal nem sabia a diferença. Então, não garanto que isso vai trazer a resposta pronta, mas eu tenho clareza de que isso vai trazer o melhor debate. E pensando agora na atuação do governo federal dentro dessa dinâmica, né, de priorização, desenho de política pública, debate de acesso, né, tem política nacional do câncer, teve a PAC específica para um tipo de tratamento com um valor ali que de alguma forma, por um lado foi criticado, por outro foi celebrado, mas são iniciativas que têm acontecido. Qual que é a tua visão e como talvez dá para ser mais assertivo, né, dentro desse Olha, nós processo? temos técnicos envolvidos que são da melhor qualidade possível. E digo mais, em todos os espectros ideológicos, tá? Deixar muito claro isso. Assim, em todos os espectros ideológicos tem técnicos que atuam e atuam bem, sabem o que fazem, estudaram para isso, são qualificados, tu entrevistou vários deles aqui, e realmente, tu passa algumas horas conversando e tu diz assim, ó, gera esperança que nós temos solução. E claramente o governo tem que ter a liderança e a vontade de consertar o sistema. E, idealmente, fazer isso não com um objetivo eleitoral e político, mas ele tem que fazer com o objetivo legítimo de beneficiar a população, que às vezes é mais complicado, viu? Às vezes tem mais sentido uma inauguração do que investir em educação. Isso é difícil, é complexo, mas a gente entende que é o sistema. Então, cabe aos técnicos também ter a habilidade e agilidade de driblar um pouco esses percalços que são inerentes de um sistema que tem que não só atravessar uma série de dificuldades, como leva em consideração que às vezes tem pessoas que não têm interesse que as coisas vão para frente. Porque não querem enfraquecer o outro lado, ou não querem dar créditos para quem funcionou e para quem não funcionou. O Brasil não é para amadores. Definitivamente não é para amadores. E eu não entro numa seara paranoica, assim, achar que todo mundo quer complicar a situação. Não é, não. Isso é do ser humano. Então, eu entender que isso é do ser humano, talvez nós tenhamos que buscar perguntas muito claras, muito honestas e aproveitar o que cada um tem em todas as suas esferas para contribuir. Eu estou aqui olhando para o roteiro versus para o relógio e para você e pensando no seu voo. Tem uma pergunta aqui que eu não fiz, que eu acho que talvez seja importante ouvir a tua opinião, que é uma iniciativa que o Ministério da Saúde tem estudado em relação ao preço silencioso, junto com o Tribunal de Contas. Se você acha que essa pode ser uma estratégia interessante ou não, né, para esse debate que a gente está falando aqui. A ideia, olha, eu acho que a tentativa de experimentar o modelo é legítima e é bem-vinda. Tá? Existem debates mais complexos do que esse, tá? Que antecedem isso, como, por exemplo,
talvez nós tenhamos que redimensionar um modelo de investigação científica. Tem lógica custar $1 bilhão de desenvolvimento de um remédio? Talvez a gente tenha que começar a dizer o seguinte, pessoal, se vai custar $1 bilhão para desenvolver, vamos parar, não é por aí, procure outra fórmula. Ou tentar dizer o seguinte, eu tenho aqui $500 milhão para resolver o problema da dengue no Brasil. Aí eu pegar as indústrias farmacêuticas que sabem fazer pesquisa e sabem fazer bem, dizer assim, todo mundo concorre, quem conseguir chegar nesse valor, se vocês estourarem valor as áreas de vocês, se vocês conseguirem fazer menos, ótimo, daí que tu tira o lucro, tu não precisa depois pagar marketing, tu não precisa pagar, porque está pré-pago. O teu mercado já estava definido antes de desenvolver. Talvez seja uma maneira da gente mudar toda a lógica de construção científica, ao invés de eu botar dinheiro, apostar num produto, ele custou tanto, agora vou ter que vender ele de algum jeito. Percebe que é mais complexo. Então, quando chegar e fazer, por exemplo, um preço invisível, ou pregão pelo menor preço no envelope fechado, desde que eu não vou pecar em qualidade e eu não vou deixar entrar muito curioso no mercado, que não obedeçam todos os trâmites de qualidade, tem pontos a favor, porque afinal de contas eu vou forçar para preços mais realistas. Mas também eu tenho medo de começar a botar gente que vá não colocar a qualidade que deveria, por exemplo, na logística de entrega. Se eu puder monitorar cada etapa, é bem-vindo, mas eu não tenho certeza que nós temos maturidade para ter esse tipo de vigilância em todas as etapas. Não é um debate concluído, mas ele traz uma provocação conveniente. E agora outra pergunta, a penúltima pergunta antes da gente ir para o final, é a sua visão sobre os novos entrantes, aí em 2 aspectos, né? A gente vai ter agora, a partir do ano que vem, uma nova onda de quedas de patentes, com chegadas de biosimilares, entender um pouco como isso impacta o mercado. Então, esse é um dos pontos. E o segundo é a China. Eu não sei se você tem observado, mas a China sendo também muito proativa, né, no desenvolvimento de novas moléculas, com investimento forte em biotecnologia. Como que isso altera a dinâmica do mercado? Eu não tenho dúvida nenhuma que os 2 pontos estão interligados, tá? Estão imbricados. A quantidade de novas drogas e a presença chinesa na oncologia é inequívoca. Quando a gente vai observar o portfólio das indústrias e o potencial de crescimento das indústrias é gigantesco. A presença chinesa é assim, arrebatadora. Ela realmente está muito próxima, com qualidade incrível. Durante muito tempo se linkava a leitura de que o produto chinês podia ser de baixa qualidade, que a entrega não tinha logística confiável, mas se trabalhou para mudar isso também. E realmente, quando a gente enxerga os trabalhos científicos, é também impressionante. Eu participei de um estudo clínico, conto isso, onde nós somos um dos países onde mais botamos paciente. Aí fomos na reunião, o grupo da França, botamos 50 e poucos pacientes. Tá razoável. Para uma farma chinesa, Não, para uma empresa multinacional, tá, que inclusive tinha gente da China. Aí os franceses botaram 50 e poucos pacientes, nós botamos 40 e poucos pacientes. Eu já estava muito feliz, botei 40 e poucos pacientes. Aí os Estados Unidos botaram 60 e poucos, tá razoável. Aí a China, 350 pacientes, nos atropelaram, assim. Aí gerava até uma dúvida biológica, né? Vem cá, a gente pode extrapolar o dado do estudo chinês para o ocidental? Olha, a maior parte das vezes isso também é controlado, e isso vai ser investigado. Não invalida os dados, mas é que eles são tão robustos e tão impactantes que eles merecem a nossa atenção. Sim, eles serão atores importantes no meio, com quebra de patente ou não, porque eles também estão trazendo vários produtos inovadores que competem com as alternativas que a gente tem aí. Então, se preparem, quer dizer, teremos uma nova invasão asiática aí, e provavelmente na oncologia isso não vai ser diferente. Agora, a última pergunta, para a gente ir já para o final. A pergunta que eu faço para todos os meus convidados é: quais são as pautas que a gente aqui no Futuro da Saúde tem que prestar atenção? Eu acho que é uma transformação do sistema da saúde, tá? A gente se empolga muito com as novas incorporações e elas sim têm que ser pautadas porque as pessoas querem ouvir o que está acontecendo. Desde que a gente possa entender como é que se pretende ocupar o espaço dessa nova tecnologia. Então isso é bem-vindo. Eu gosto muito de ouvir quando pessoas têm algumas iniciativas criativas totalmente disruptivas, mudanças corajosas que trouxeram solução para o sistema. Às vezes são pequenas iniciativas ou daquelas que são efetivamente transformadoras. E experiências de fora também são coisas convenientes e interessantes. Quando a gente traz alguém que viveu oportunidades e viveu modelos fora do país, a gente sempre se questiona e pergunta se aquilo não podia ser aproveitado aqui.
Fato é, essas respostas estão lá, alguns já chegaram antes em alguns itens, outros nós já chegamos antes, talvez porque o nosso foco é maior, mas nós temos um potencial grande de trazer um debate rico, produtivo e que as pessoas continuem olhando com otimismo para o Brasil, porque provavelmente nós não vamos sucumbir a esse fervo de dificuldades, nós vamos achar a nossa solução. A oncologia e toda a tecnologia em saúde não vai ser diferente. Mas nós temos que observar com cuidado e responsabilidade, obviamente, o recurso nosso que é menor que os outros. Muito bom, Stefan, queria te agradecer demais por vir até aqui, foi muito bom. Se a gente pudesse, ficaria aqui também mais algumas horas. É um prazer, né? sempre que precisar a gente volta. Muito bom, muito obrigada. Valeu. Eu queria agradecer também a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se você ainda não assina o canal do Futuro da Saúde, não deixe de assinar. Até mais.